Vamos abrir nossas Bíblias novamente em Colossenses, novamente no capítulo 1. Quero ler 2 versículos do capítulo 1 de Colossenses, os versos 13 e 14. Eu gostaria, nessa manhã, olhando para esses 2 versículos, responder uma pergunta: o que Jesus fez na cruz por mim? O que Jesus fez na cruz por nós? Colossenses 1, os versos 13 e 14, diz assim a palavra: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Martyn Lloyd-Jones, falando sobre a cruz, assim ele se expressa: a cruz de Cristo é o verdadeiro coração do Evangelho e o segredo do significado interior da fé cristã. A questão básica não era a pergunta de Anselmo: por que Deus se tornou homem? Mas, por que Cristo morreu? E o Dr. Leon Morris, um australiano, no seu livro Pregação Apostólica da Cruz, ele diz que a cruz domina a temática de todo o Novo Testamento. E o teólogo John Stott vai falar que, sobre a cruz, é um mistério cujas profundezas passaremos a eternidade examinando o que realmente aconteceu quando Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo em Cristo. E porque seria muitíssimo impróprio fingir um frio desprendimento à medida que contemplamos a cruz de Cristo. Quer queiramos, quer não, segundo Stott, estamos envolvidos. Nossos pecados o colocou aí, de sorte que, longe de nós elogiar, a cruz mina nossa justiça própria. E ele acrescenta: só podemos nos aproximar dela com a cabeça curvada e em espírito de contrição. E aí, segundo Stott, permanecemos até que o Senhor Jesus nos conceda ao coração sua palavra de perdão e aceitação, e nós, presos por seu amor e transbordantes de ação de graças, saiamos para o mundo a fim de viver as nossas vidas a serviço dele. É um fato inquestionável. A obra realizada por Cristo na cruz é a maior expressão do amor de Deus por nós. O mesmo apóstolo, escrevendo aos Romanos, declara que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou de tal maneira que deu tudo, deu a si mesmo, deu o seu único filho. Por nos amar, Jesus deixou a sua glória, o seu trono, esvaziou-se, tornou-se homem, servo, foi perseguido, preso, humilhado, açoitado, cuspido, envergonhado e pregado numa cruz. O nosso Senhor, sendo Deus, se fez homem, sendo Senhor, se fez servo, sendo santo, se fez pecado, sendo bendito, se fez maldição, sendo autor da vida, deu a sua própria vida em nosso favor. Portanto, olhando para o texto que Paulo escreveu aos Colossenses, nesses 2 versos, podemos enxergar que a obra do amor de Cristo realizou por nós na cruz do Calvário, em primeiro lugar, foi na cruz que ele nos libertou. O versículo 13 começa com essa linda expressão: ele nos libertou do império das trevas. Em primeiro lugar, o que Jesus fez na cruz por você e por mim? Ele nos libertou do império das trevas. O verbo libertar significa salvar, libertar de algum tipo de servidão ou escravidão. O verbo libertar também significa livrar do perigo,
Já a palavra império significa autoridade ou poder. Paulo está afirmando que Deus nos libertou do poder da autoridade e do domínio que Satanás tinha sobre nossa vida. Essa expressão, libertou, confirma que a obra de libertação foi absolutamente consumada por aquilo que Jesus fez na cruz. Por causa do que Cristo fez na cruz, não corremos mais o perigo de passar a vida e a eternidade separados de Deus. Antes da obra de Cristo na cruz, por causa do pecado que estávamos no império das trevas, na casa do valente, presos e acorrentados, cegos e oprimidos. Porém, todavia, entretanto, pelo amor incomensurável de Cristo, por Jesus nos amar, Ele invadiu a casa do valente, saqueou o seu império e nos libertou da escravidão que vivíamos. Deus, por meio de Cristo, abriu os nossos olhos, tirou as correntes que nos prendiam, abriu os portões que nos trancavam nesse reino de escravidão e nos fez sair para viver. Para desfrutar de uma vida liberta de toda opressão, de todas as amarras que nos prendiam ao pecado, pelo poder do pecado, para nos dar uma nova vida nele. Por isso que Paulo afirma em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A obra da cruz é uma obra de libertação. Ele nos libertou do império das trevas para vivermos em novidade de vida. Em segundo lugar, o que Jesus fez na cruz por mim e por você? Foi na cruz que Ele nos transportou, veja o versículo 13 ainda, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus não apenas nos tirou da região da morte, como também nos transportou para dentro do reino da luz, o reino do Filho do seu amor. Houve um traslado, houve uma transferência, uma mudança imediata de local. Saímos do aprisionamento, saímos do império das trevas e Ele nos transportou. Deus nos tirou do império das trevas para o reino de luz. Deus mudou nossa posição. A palavra grega transportou significa remover de um lugar para outro, transferir. E essa expressão era muito comum nos dias de Paulo. Era usada no mundo antigo para descrever o costume de trasladar a população vencida por um reino a outro país. E isso significa, em termos espirituais, que esse traslado tem 4 características. É um traslado do império das trevas para o reino de luz. É um traslado da escravidão para a liberdade. É o traslado da condenação para a remissão de pecados. Portanto, esta obra que Cristo realizou na cruz, por você e por mim, Ele não apenas nos libertou, mas Ele nos transportou. Antes estávamos no império das trevas, sob o domínio cruel e opressor do diabo. Antes andávamos no cativeiro do diabo, acorrentados pelo pecado. Agora estamos livres, estamos libertos, estamos salvos pela obra que Cristo realizou na cruz. Fomos não apenas libertados, mas também transportados para o reino da luz. No antigo império estávamos debaixo da escravidão. No reino da luz, agora somos livres. A obra da cruz é uma obra de transferência. Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso que o apóstolo João, na sua carta, quando ele fala do nosso jeito de lidar com o pecado, ele diz que nós devemos sempre nos aproximarmos da luz.
Porque quando estamos na luz, as trevas se revelam e elas se dissipam, porque nós fomos transportados do império das trevas para o reino da luz. E esta é a grande marca singular na vida do cristão, viver na luz de Cristo. Em terceiro lugar, o que Cristo realizou na cruz por nós. Foi na cruz que Ele nos redimiu. Versículo 14, Paulo diz, no qual temos a redenção. O verbo redimir significa libertar um prisioneiro mediante o pagamento de um resgate. E o que é um resgate? É a libertação do local em que se estava preso, mediante o pagamento de uma quantia combinada. É o valor pago por essa libertação. É a ação de livrar ou de libertar alguém de um determinado lugar. Para que pudéssemos ser resgatados do pecado, alguém deveria pagar por ele. E por nos amar, Deus fez isto. Por intermédio de Cristo, Deus pagou altíssimo preço pela nossa redenção. Deus nos comprou, não com prata ou ouro, mas com sangue precioso do seu Filho amado. Deus comprou de volta e agora pertencemos duas vezes a Ele. Somos propriedade particular. Por duas vezes somos pertencentes a Deus. Somos de Deus por direito de criação, porque Ele nos criou à sua imagem e à sua semelhança. E também somos dele por direito de redenção, pois Ele nos comprou com o seu sangue precioso de Jesus Cristo. Portanto, a obra de Cristo na cruz é uma obra de redenção. E esta é a maior expressão que nossa alma desfruta da paz, da estabilidade, de sabermos que Ele quitou a nossa dívida, que Ele nos transportou, não apenas nos libertou, mas Ele nos transportou e Ele nos adquiriu novamente para a sua exclusividade. E em quarto e último lugar, o que Jesus fez na cruz por nós? Foi na cruz que Ele nos perdoou. Veja o versículo 14. No qual temos a redenção, a remissão de pecados. A obra da cruz removeu a barreira entre o Deus Santo e o homem pecador. Na cruz, por intermédio de Cristo, Deus nos perdoou de todos os nossos pecados. Nossa dívida foi paga, nossa culpa cancelada e nossa justificação declarada. A palavra perdão significa mandar embora, ou cancelar uma dívida. Dessa forma, o perdão de pecado é o cancelamento de uma dívida. Foi por isso que Paulo afirmou em Colossenses 2,14. Veja lá, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Ô meu irmão, ô minha irmã, nossa dívida como escravo foi cancelada. Nossos débitos não podem mais nos escravizar. Satanás não encontra nada mais nos nossos arquivos, para nos acusar. Nada, absolutamente nada. Tudo foi quitado, tudo foi pago cabalmente por Cristo na obra da cruz. Quando nós contemplamos o preço pago, a obra redentiva, o perdão, a remissão dos nossos pecados, que glória maravilhosa! Nós podemos desfrutar de uma vida liberta, de uma vida nova, de um novo relacionamento com Deus em Cristo. Paulo, em Romanos, capítulo 8, os versos 33 e 34, ele diz: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Que coisa maravilhosa, porque por meio da remissão dos nossos pecados, somos transferidos de réus condenados para filhos amados. Continuamos pecadores, mas agora
pecadores redimidos, resgatados, perdoados por meio de Cristo, através da confissão, podemos receber constantemente o perdão e a restauração da nossa vida, porque em Cristo, na obra que Ele consumou na cruz, por você e por mim, o perdão está posto para os nossos pecados. O perdão, portanto, é o caminho que a graça nos convida para um novo relacionamento com Deus. A obra da cruz é uma obra de perdão. Ele perdoou os nossos pecados. Concluindo, Deus nos resgatou, enviando Jesus. Ele morreu na cruz por nós e ressuscitou para a nossa justificação. Foi na cruz que Ele nos libertou, foi na cruz que Ele nos transportou, foi na cruz que Ele nos redimiu e foi na cruz que Ele nos perdoou. E eu gosto muito de um hino que nós cantamos, chamado Rude Cruz. E nesse hino, Rude Cruz, a estrofe, o coro, diz a seguinte mensagem: sim, sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, alegria será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Que nesta manhã, quando vamos participar da mesa do Senhor, haja uma intensa alegria, um júbilo no teu peito, por você ter esta segurança da obra que Jesus realizou na cruz por você, da obra que Jesus realizou na cruz por nós. E ao beber o cálice e ao comer do pão, você tenha a sua fé, o seu amor, a sua devoção renovada, as suas esperanças reestabelecidas no coração e na alma, porque o sangue e o corpo foram oferecidos como um ato profundo do amor de Deus por nós. Eu quero, portanto, convidar você agora a participar da mesa